Vocês já pararam para pensar que as maiores e as melhores reuniões familiares, elas sempre acontecem na casa dos avós? Já pararam para refletir sobre isso? Eu lembro de quando meus avós maternos eram vivos, a casa deles sempre ficava cheia, né? Vez ou outra chegavam os filhos, né? E já tinham os netos e os momentos de conversa, né? De comunhão, de união ali, conversando, com brincadeira, às vezes comendo alguma coisa, às vezes jogando conversa fora e as horas iam passando e eram momentos maravilhosos. Eram momentos em que você via vários núcleos familiares diferentes, né, se tornar uma única unidade. E foi oportuno escolher a passagem de Atos, capítulo 2, do versículo 42 e 47, porque quando eu leio essa passagem, eu lembro desses momentos de infância, né? E que agora eu estou repetindo, né? Vendo agora na casa da minha mãe, né? Acontecer agora com nossa filha, com o meu sobrinho, né? A história vai se repetindo, mas eu queria chamar a atenção de vocês justamente a essa comunhão, né? A esse momento que parecia um momento familiar, um momento tão bonito, tão belo, que a igreja tinha lá no primeiro século e que continua tendo, né? Mas o que é mais interessante nessa igreja que a gente vê lá em Atos 2, né? Nos versículos 42 e 47, é que essa reunião familiar, bela, bonita, maravilhosa, ela acontecia todos os dias, né? E quando eu paro para pensar nisso, né? A gente vê núcleos familiares, né? Quando eu penso trazendo para a nossa família, né? Individual de cada um, as nossas diferenças, as nossas divergências, né? Como é que lidaríamos com isso, né? Como é que eles lidavam com essas diferenças que muitas vezes eram de costumes, né? Pessoas com pensamentos diferentes, culturas diferentes, né? Como é que isso era possível, né? E se a gente lê no capítulo 2 de Atos, voltando alguns versículos, né? Lá no versículo 9 a 11, no capítulo 2, a gente via que quando Pedro ele pregou lá em Pentecostes, ele pregou para pessoas de diversos lugares diferentes. Olha, partos, né? Medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, da Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, quando Pedro faz essa pregação aqui no dia de Pentecostes, e a gente vê lá no final do capítulo, da primeira parte, né? No finalzinho do capítulo 2, né? No versículo 41, que teve um acréscimo de mais de 3.000 pessoas, né? A conversão de mais de 3.000 pessoas, a gente subentende que haviam pessoas de diversas culturas diferentes, de diversos povos diferentes. E como lidar com tantas diferenças, né? Como a gente pode manter a unidade da igreja? E o tema dessa mensagem é justamente sobre a unidade da igreja, né? Como isso é possível? Dá tão certo, né? Qual a receita para isso? Para que a unidade, para que essa comunhão, esse momento familiar, ele perdure, né? Em nosso meio, né? E ele alcance, lembrando da aula de hoje, ele alcance até lá fora, né? Ele também alcance pessoas lá no mundo lá fora, né? E a receita é bem simples. Ela está na própria passagem que Alexandre leu. Logo no versículo 42 de Atos 2, no versículo 42, ele diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Percebem aí 4 coisas importantes para manter a unidade da igreja. É uma receita que não tem falha. Ela é 100% comprovada que dá certo.
dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se Cristo é a nossa base, né, a gente entende que os pilares da unidade, né, o que compõe essa viga, essa estrutura, né, são esses 4 pontos. Eles são fundamentais. E a gente vai discorrer um pouco sobre cada um deles, né, começando pelo ensino dos apóstolos. Né? Naquela época, a igreja ainda não tinha o compilado como nós temos hoje, né? Dos livros, né? do Novo Testamento, dos evangelhos, das cartas, das epístolas. Eles não tinham, mas eles tinham aqueles que eram inspirados por Deus diretamente, os apóstolos. Então eles perseveravam, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, que era a própria palavra de Deus, que eles estavam transmitindo ali e que eles estavam aprendendo, né? E o que é a palavra de Deus, né? Quando a gente começa a refletir, por que que eles tinham tudo em comum, né? E eles se mantinham unidos? Porque eles observavam as Escrituras. Eles observavam, eles aprendiam com os apóstolos, né? Que eram inspirados por Deus o que era o Evangelho, a como viver em comunidade, como manter essa unidade, como manter este corpo que era a igreja, que é a igreja. E por que a palavra de Deus? Porque ela é inspirada por Deus. Porque ela contém tudo o que é necessário para a piedade. Quando vivemos em comunidade, precisamos aprender a amar nosso próximo. Precisamos ser piedosos. E na passagem de Atos, a gente vê que eles faziam isso. Olha, ninguém passava necessidade. O que é que ele fala lá no versículo 45? Vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então eles se preocupavam uns com os outros. Eles cuidavam uns dos outros. Eles aprendiam isso porque a sã doutrina, o ensino dos apóstolos, ensinava a ter piedade. A palavra de Deus, né, ela contém o leite espiritual, o alimento necessário para que aprendamos a vida e a viver em comunidade. Ela é espírito e vida. Ela também é perfeita e restaura a alma. Lembra do cântico que nós sempre louvamos, né? A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Isso é uma passagem lá de Salmos. Cada um dos tópicos que eu estou mencionando aqui tem respaldo bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E ela dá entendimento para a gente. Ela traz salvação porque, por meio da palavra de Deus, por meio do ensino dos apóstolos, por meio da sã doutrina, eu tenho conhecimento do pecado. Então ela me convence do pecado, ela me convence da necessidade da salvação e por isso ela me vivifica, ela me liberta. Quando eu entendo o Evangelho, eu sou vivificado, eu sou libertado. E ela pode ser compreendida, ela pode ser entendida, como ele fala lá em Efésios 3, de 3 a 4. Então, essa é a primeira ponto, é a primeira parte dessa estrutura tão maravilhosa para aprendermos sobre o que é a unidade, como conviver a unidade, é observando o ensino dos apóstolos. É permanecendo na palavra de Deus que eu vou aprender que eu sou carente, eu preciso do Senhor. Eu sou uma pessoa que precisa aprender a amar. Eu sou uma pessoa que precisa aprender a perdoar. E tudo isso, todo esse conhecimento, ele vai me fazer conviver, ele vai me fazer estar em comunhão com os irmãos, estar em uma comunidade que cresce, que frutifica. Como saber sobre o meu pecado e minha necessidade de salvação? Por meio da palavra de Deus. Como podemos identificar os falsos mestres e ensinos que muitas vezes nós vemos lá fora? É por meio da palavra de Deus. É perseverando na palavra. Como podemos tratar as diferenças? Lembra que a gente falou sobre diferença logo no início, né? Tantas pessoas, tantos costumes, tantos hábitos diferentes, né? Tantas cabeças, né? Com um mundo diferente, né? Como é que pode isso tudo dar certo junto? Por meio da palavra de Deus, né? Existem problemas, existem diferenças entre o irmão? Como é que vamos tratar? Estamos falando disso esse mês, né? Aprendemos um pouco sobre isso. A palavra, ela nos instrui como proceder.
Como é que eu vou ter conhecimento para me corrigir ou corrigir alguém se eu não conheço a palavra? Se eu não sei qual é a orientação para o meu proceder diante daquele problema? Então veja como é importante a instrução, né? O dedicar-se ao ensino dos apóstolos, como os irmãos se dedicavam. Como aprender a amar e a perdoar, se não vendo o exemplo de Cristo, né? Tendo conhecimento do que Ele nos transmite nas Escrituras. Então a sã doutrina ela é fundamental para que a igreja, a unidade da igreja, ela se concretize. Quando a gente deixa a sã doutrina de lado, acontece o que a gente vê no mundo. O mundo ele é todo dividido. Existem várias denominações e muitas vezes o que acontece é a falta de conhecimento. Há uma passagem no livro do profeta Oséias que fala que o meu povo peca por falta de conhecimento. Quando não é isso, é pela própria desobediência. Eles sabem da verdade, mas colocam a verdade de lado e deixam o ego falar mais alto. O ego fala mais alto, o eu fala mais alto, e aí vão se dividindo, vai se desmembrando, e aí vai virando um ensina de um jeito, outro ensina de outro. Mas olha o que a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Em Efésios 4:4-6, diz assim, ó: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso é unidade. Isso é unidade. Não é divisão. Não é cada um pensando e agindo da mesma forma, de formas diferentes, não é? Como é que um corpo ele vai se desenvolver? Como é que um corpo ele vai crescer e ele vai trabalhar da forma certa, né, para Deus, se cada membro quer agir de uma forma diferente? Obrigado, Pedro. Se cada membro quer agir de uma forma diferente, né, o corpo ele vai se dividir, né? Não pode ser um braço andando um braço sozinho de lado, não vai ter utilidade, né? As pernas de lado não vai ter utilidade, os olhos fazendo uma coisa fora do corpo não vai ter utilidade. Então veja como é importante o conhecimento na sã doutrina, a permanência na sã doutrina. E o que os irmãos faziam, o que nós fazemos e precisamos fazer sempre, é se dedicar aos ensinos dos apóstolos. É se dedicar às Escrituras, como nós temos nos dedicado. É se dedicar em aprender cada vez mais. O segundo ponto do versículo 42 que ele fala é a comunhão. A comunhão também um pilar que vai fortalecer os nossos laços, que vai fortalecer a unidade do corpo, a unidade da igreja. A comunhão, ela é a unidade na prática. Quer aprender sobre a unidade, né? Tenha comunhão com os irmãos. Esteja presente nos eventos. Olha, a comunhão, ela serve para encorajar uns aos outros. Por meio da comunhão, nós encorajamos uns aos outros. Ela incentiva o amor e as boas obras. O Senhor, ele abençoa a união dos irmãos. O Senhor abençoa. É servir uns aos outros, né? É saber perdoar como Cristo perdoou. É andar na luz, como fala lá no Evangelho de João. Amamos uns aos outros também por meio da comunhão. É alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quer aprender sobre a unidade, né? E como viver em unidade? Aprenda a ter comunhão uns com os outros. Se você vem na igreja pensando em só receber, em só sair daqui cheio, né? Comece a servir. Comece a se doar. Comece a praticar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é ação. E Ele pede que nós estejamos em comunhão. Quanto mais em comunhão nós estivermos, mais e mais nós vamos aprender o que é o Evangelho de Jesus. Mais e mais nós vamos frutificar, mais e mais vamos aprender que nós somos falhos, precisamos reconhecer nossos erros, mais e mais a gente sabe como tratar os problemas de um irmão, mais e mais a gente vai aprender a dar a mão àquele que estava caído, e a mesma forma que a gente quando cai, a gente recebe auxílio e ajuda. Então isso é o que a comunhão faz no meio da igreja.
Isso é o que a comunhão faz, ela nos fortalece. Em Hebreus, capítulo 10, do versículo 24 a 25, diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, encorajamento. A sua presença aqui, ela encoraja o irmão. A sua presença encoraja o irmão. O estar em comunhão nos ajuda a manter esses laços. E a gente vai se formando uma família, um corpo bem unido. Então, pense em estar congregando, né? Pense em estar firme, pense em estar servindo, pense em estar contribuindo no corpo e com a unidade da igreja, sabendo que você vai crescer mais se doando, dando mais do que esperando receber. Quando todo mundo entende isso, a unidade do corpo, ela se fortalece, né? Então, a gente não faz como a passagem de Hebreus, ela alerta, né? Olha, não segue o costume de alguns, né, de deixar de se congregar. Não, é importante você vir, é importante você estar nos momentos, é importante você estar cultuando, é importante você estar em comunhão, é importante você estar em contato direto com seu irmão e aprender sobre a unidade da igreja. O terceiro ponto é o partir do pão. O partir do pão aqui que remete à ceia do Senhor, que nós praticamos agora há pouco. A ceia do Senhor é um ato de comunhão, né? E ela é um ato muito interessante porque ela é um memorial. O que é que nós fazemos na ceia do Senhor? Nós lembramos do nosso Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo que nós lembramos do nosso Senhor e Salvador, lembramos do que nós éramos, né? Pecadores, né? Distantes de Deus. Precisávamos de salvação. Então, reconhecemos o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, lembrando disso, eu lembro das minhas falhas, eu lembro que é comum que tanto eu como meu irmão precisamos do mesmo Senhor e Salvador nas nossas vidas, que é Cristo Jesus. Então, a ceia é interessante e ela é importante. Não deixe de participar da ceia do Senhor. Não deixe de vir ao culto dominical por qualquer que sejam os motivos, né? De outros compromissos que você tenha. Não deixe de lado a importância, a seriedade de poder participar da ceia do Senhor, porque é justamente um ato de comunhão, é um ato que fortalece a unidade do corpo de Cristo, né? E eu queria convidar vocês a ler 1 Coríntios 10. 1 Coríntios, a gente vai ler duas passagens lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Eu vou ler o 16 e o 17, que diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que participamos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Nós comemos o pão, tomamos o suco e fazemos participantes do corpo de Cristo. Esse ato de ceiar é um ato de unidade, né, na prática. E precisamos levar em conta e ter como seriedade nas nossas vidas e também no meio da igreja. Em 1 Coríntios 11, né, um pouco depois, 1 Coríntios 11, 20, ele diz assim, 1 Coríntios 11, deixa eu ver se eu não anotei. Primeiro Coríntios 11, é o versículo 24 e 25, perdão. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Então, quando nós trazemos a memória do nosso Senhor, nossa mente, nós aprendemos que precisamos amar uns aos outros, aprendemos que nós, como pecadores, necessitamos da salvação do Senhor Jesus, e nós fazemos participantes do corpo e do sangue, participantes deste ato de comunhão perfeita e que foi alcançada para nós por meio do sacrifício de Jesus. Então é mais um pilar importante para a unidade do corpo de Cristo. E o último pilar que ele fala lá em Atos 42, no final do versículo, são as orações. E por que as orações, né? Não menos importante, é porque por meio das orações nós alcançamos muitas e muitas dádivas de Deus. Nós estamos em contato direto com Ele. Nós podemos obter sabedoria. Nós podemos obter perdão. Nós oramos para que Deus nos livre de tentação. Nós oramos para que Ele nos livre do mal. Nós oramos para interceder uns pelos outros. Olha só que bonito e que importante. Nós oramos para curar aquele que está enfermo. E Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração do justo. E de fato, Deus, Ele faz maravilhas por meio das orações que nós dirigimos a Ele, né? Ele pede para que nós oremos, né? Jesus nos ensina sobre isso. Então, muitas e muitas coisas são alcançadas por meio da oração. E quando eu paro para refletir na nossa congregação, né, isso foi algo fundamental. Nós vemos que nossa congregação ela está crescendo, ela está frutificando em conhecimento, em trabalho, em serviço. E isso é fruto da oração. Isso é fruto de muitas intercessões, isso é fruto de muitas vigílias que foram feitas, principalmente pelas mulheres. Isso é fruto de oração. É importante para a unidade da igreja a oração, porque uma igreja que não ora, ela não cresce, ela não se fortalece. Então é importante que nós estejamos sempre em oração e orar uns pelos outros. Isso é maravilhoso, isso é importante. Então dessa forma, nós os que cremos, né, assim como esses irmãos aqui no primeiro século, né, nós nos mantemos unidos. Nós temos tudo em comum. Nossa comunhão é um ato de alegria e de sinceridade de coração, né? E a gente fica, quando a gente sai daqui, desejando estar novamente reunido com os irmãos. A gente tem a segunda, a terça, a quarta e outros dias da semana, além do domingo para fazer isso. A gente tem os aparelhos, né, móveis para facilitar a comunicação. A gente tem as casas aí uns dos outros, né? Vizinhos, moramos próximos, aquele que está distante a uma mensagem no WhatsApp ou um telefonema, né? Mas o importante é estarmos unidos. A igreja ela cresce quando está unida. Nós nos fortalecemos quando estamos unidos. E o resultado é o que a gente vê no versículo 47. Né? Deus é glorificado, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, da mesma forma, aqui em Prazeres, o mesmo vai acontecer se permanecemos na unidade de Cristo. Se permanecemos respeitando o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Colocando em prática tudo isso aqui, nós com certeza vamos ver diariamente, né? Vamos ver ao longo dos anos, né? Cada vez mais a igreja de Cristo aqui em Prazeres crescer. Mais e mais vidas serem acrescentadas. Que Deus abençoe. Amém.